Seguinte, hoje é Gizo Day, tá? O dia mais feliz da sua semana. E o Isaías não tá aqui, inclusive, apesar desse aqui ser o suco. Esse aqui é meu pai, pra quem não conhece, é Hilton Gizo. Então hoje aqui é a Gizo Family, né? O especial Gizo Family. E a gente tá aqui pra falar a respeito de assuntos super sérios, super importantes pra vida de um homem, né? Assuntos que vão fazer com que você evolua, né? E, por exemplo, exame de próstata, que meu pai é um especialista, né? Tipo assim, na arte de ser um cara que deita lá na mesa, daí o médico vem e faz o procedimento, né? Olá ele. Eu gosto bastante dessa parte aí. Olá ele. Então, beleza. Então, hoje a gente tá aqui pra trocar uma ideia aí. E vamos ver, a primeira vez que eu troco uma ideia com meu pai gravando. Isso vai ser diferente. Em primeiro lugar, fala umas palavras aí pro Brasilzão de meu Deus, né? Bom, eu sou pai desse moço, Rafael Luiz, e tenho uma alegria imensa de poder ser pai desse garoto, porque assim, para mim é um motivo de alegria mesmo, porque ele tem uma genialidade para algumas coisas, e uma delas é essa parte da comunicação, e eu aprendo muito com isso. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa nesse sentido, né, de me expressar de uma forma mais correta, mais objetiva, como ele sabe fazer, e eu acho que isso aí é um dom que ele tem, mas eu gosto muito dele. Quem não gosta, né? O que dizem por aí, né? O camarada É impossível legal. não gostar de um cara tão belo assim, né, cara? Realmente impossível. Belo porque puxou o pai. Vamos lá, seguinte. Quero compreender o que você tem aprendido. Hoje você tá com quantos anos? Fala aí pra galera. Hoje eu tenho 55 anos, tenho já um tempo de vida, né? Mas estou aqui aprendendo sempre. Eu me coloco sempre no lugar de aprender as coisas, mais aprender do que querer ensinar nada para ninguém, não. Mas assim, a experiência de vida que a gente tem, né? Das coisas que eu já vivi, das coisas que a gente vive e ainda tenho para viver, se Deus quiser muito mais tempo, vai ensinando algumas pessoas que pode, assim, a gente pode ser exemplo, né? Para alguém, para algumas outras pessoas e principalmente eu espero poder ser o exemplo para meus filhos. Você tá respondendo como se isso aqui fosse uma entrevista, né, cara? Vamos transformar isso aqui numa parada mais Tá bom, um bate-papo, como a gente costuma fazer assim no carro. A gente tem muito esse costume, né? De conversar no carro, de ouvir música junto, de eu apresentar umas coisas pra ele me apresentar outras. A começar que, assim, você falou de uma maneira bem, assim, meio que subjetiva, né? Não muito objetiva. O que essa idade te traz de ensinamento, assim, você acha? Eu acho que essa idade que eu tô é uma idade que me trouxe muito maturidade. O mundo que a gente vive hoje, se a gente não tiver um pouco de discernimento para saber o que é bom pra gente, o que é bom para quem está do nosso lado, o que é bom para a humanidade, o que a gente faz para poder crescer com tudo isso aí, eu acho que não vale a pena você ter isso, essa disposição de querer aprender as coisas, né? Só que assim, eu sinto que essa idade que eu tenho é uma idade que me traz essa maturidade, a gente já viveu, eu já vivi muitas coisas, mas ao mesmo tempo a minha cabeça, o meu ser é um ser bem jovial. Você sabe disso, eu não gosto de ser velhinho, mesmo tendo uma idade um pouco mais avançada. A gente já chega lá. Mas eu sou um cara bem jovial, gosto de brincar, eu sou um cara bem extrovertido para esse tipo de assunto, né? Então, assim, eu não me considero a idade que eu tenho. Tenho a idade, né, biológica, mas para mim a idade que eu tenho, não posso dizer quanto que eu tenho de idade. Eu tenho uma idade legal, onde eu consigo fazer minhas coisas. Eu sou um cara que gosta de esporte, eu gosto de me cuidar, eu gosto de brincar, eu gosto de bagunçar. Eu não tenho tempo ruim para as coisas, né? Você sabe disso, eu sou mais disposto que muitos jovens por aí, que tem até 23 anos, né? É isso alguma indireta? Talvez seja assim. Eu não tenho muito tempo ruim, não. Bora. Vamos ali. Ver quando a gente vai pra praia, a gente vai pra ali, eu sou o primeiro a pular na água, eu sou o primeiro a querer resolver as coisas. Tenho assim, a idade dessa idade cronológica, né? Biológica. Uhum. É uma idade boa, mas a minha cabeça é uma cabeça que eu vejo que tá legal. Ainda tá muito boa, dá para
aproveitar bastante coisa nesse período aí pela frente. Você também tem o direito de me fazer perguntas, porque assim vai funcionar melhor a nossa dinâmica. E aí... Então vou te fazer uma pergunta. O que você acha da minha idade? Já que você começou com o assunto de idade, o que você acha da minha idade? Você acha que eu tô velhinho ou já tô num ponto legal ou ainda tô precisando amadurecer? Vamos ver. Cara, eu adoraria poder zoar agora, fazer uma piada tipo, não, você tá com o pé na cova só pra zoar, só que aí eu paro e penso, opa, ainda dependo do meu pai pra viver, melhor eu não fazer esse tipo de piada e atrair nenhum tipo de situação parecida, porque eu gosto de cheatar aqui, pai. E agora, o que eu acho dessa idade? Eu acho que pra cada pessoa é diferente, né? Mas assim, uma coisa que eu tô percebendo é que eu tô chegando numa fase que eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas o meu pai tá se tornando um cara tiozão. Ele fala que ele é jovem, mas existe um momento na vida de um homem em que ele vai buscar ser jovem e dá pra perceber que ele tá tentando, entendeu? Dá pra perceber porque chegou num momento que... meu irmão, se estivesse aqui, ele ia estar rindo, com certeza. Mas chegou no momento que ele manda mensagem de bom dia, chegou no momento que ele adora postar fotos, textos prontos, sabe, motivacionais, com alguma imagem bonita do Pequeno Príncipe, um solzinho sorrindo, assim, escrito bom dia. Você queria que eu mandasse o quê? Não, você manda essas coisas, e aí às vezes quando tá no Instagram, você ainda bota um samba, um pagode motivacional do Diogo Nogueira, né? Uma coisa meio nessa pegada, assim. E, pô, cara, isso é legal, porque eu acho que é autêntico, você tá sendo sincero com aquilo que você quer. Eu acho muito engraçado, porque essa fase chegou, entendeu? Caraca, eu tô achando meu pai mó tiozão, eu tô achando isso muito engraçado. É divertido, entendeu? Quando acontece mas isso. é o jeito de cada um, né? Do mesmo jeito que você gosta de rock metaleiro e pesado, eu curto um pagode e gosto das músicas motivacionais, porque me motiva. Sim. Não é só gostar da música em si, é uma coisa que me motiva, é uma coisa que me traz muita coisa legal quando eu ouço uma música motivacional. Eu também sou igual a você, acho que a gente tem muita coisa em comum, eu também sou um cara movido à música. Eu viajo muito, você sabe disso, o meu trabalho me requer eu viajar pra caramba por aí, e eu viajo geralmente de carro, estrada, avião, mas muito tempo, muitas horas assim, e eu procuro fazer isso ouvindo música. Então, essas músicas motivacionais, pode ser que você fala que é de tiozão, mas para mim é uma coisa boa, para mim é o que me motiva mesmo, tem muita coisa legal. Eu não consigo ouvir uma música que está falando de besteira, né? Uhum. E que não vai me trazer benefício nenhum. Eu, pelo menos, eu ouço alguma coisa que me mostra, assim... esperança, né? Tipo, coragem, esperança, coisa boa, sabe? Aquela motivação para o dia a dia, motivação para você lutar. Porque é isso que tá. Porque a gente chega nessa idade de 55, você tá querendo, assim... Você tá voando. Eu já tô em rota de cruzeiro. Eu não tô na descendência ainda. Você quer tirar o pé. Eu já tô querendo assim... Você quer sua aposentadoria, vamos falar real. Eu já tô querendo assim, rota de cruzeiro. Então assim, essas músicas mantêm a gente assim, sabe? Agora, dá pra acelerar, pra subir mais? Dá. Eu vejo que dá pra gente fazer algumas coisas assim. Mas eu tô... meu jeito. Sempre fui assim, eu gosto disso, então tá bom. Tá certo, não tem nada de errado nisso. Acho que é legítimo, assim. Eu não sei se pra você deu algum tipo de sensação, assim, de tipo... crise dos 50, porque eu, de vez em quando, tipo assim, hoje, graças a Deus, tô conseguindo dar uma esquecida, assim, nesse assunto, mas de vez em quando eu me pego tendo a crise dos 20. Não sei se é porque o mundo tá meio acelerado, mas eu não sei se você sente isso aí. Sinto, eu senti, porque assim, eu vejo assim, quando eu era mais jovem, né, tinha lá meus 30 anos, 25, 30 anos, o mundo era bem diferente também, né? Era uma outra pegada, um outro movimento, um movimento mais pegado, vamos falar assim, sabe? Hoje as coisas são muito fáceis, as coisas acontecem muito fáceis, as coisas acontecem muito rápido. Então, assim, as coisas que a gente via atrás, a gente sonhava, hoje você num clique, num toque de celular, você conhece tudo. Então, assim, são coisas que a gente, né? Na minha posição, foi difícil
ainda de eu poder acompanhar. Ainda é um pouco mais difícil de acompanhar como você acompanha as coisas, sabe? Você tem um poder de percepção de velocidade das coisas maior do que o meu. Mas esse momento chega, porque você fala assim, puxa vida, eu fico me imaginando assim, por exemplo, quando eu estava com 30 anos, o que eu estava fazendo? Às vezes eu não consigo buscar na memória o que é que eu estava fazendo com 30, com 35, com 40, sabe? Aí chega num certo momento que nem deu esse boom na vida da gente em relação a essa coisa da tecnologia muito rápido, as coisas muito rápido. É que você é de 69, né? É de 69. Então, tipo assim, você viu a internet, você viu a chegada do celular, você viu todas essas transformações. Todo esse negócio, mas assim, do milênio. Exato, mas assim, tem essas coisas que a gente viu isso acontecer. Mas, bug, né, do milênio. Mas como é que a gente estava preparado para isso? Nós não estávamos. Ninguém está preparado para a evolução. Mas vocês, hoje, de uma forma ou de outra, eu vejo que os jovens de hoje, do jeito da idade que você tem, assim, para baixo ou um pouquinho para cima, de 18 a 25, vamos falar assim, é muito mais rápido as coisas. Então, assim, vocês sonham muito mais rápido, vocês querem as coisas muito mais rápido e as coisas acontecem muito mais rápido. Resultados fáceis, você quer dizer? Também tem isso, sabe? Também tem isso. Então, assim, é mais que nem na minha época, para você escola, tinha que ir a pé, não tinha carro. Sim. Tinha Uber, não tinha essas coisas. Então, assim, e eu não estou falando isso porque eu sou velho, não. Eu gosto, eu acompanho essa jornada. A tua avó, minha mãe, tem 83 anos, agora que ela está andando de Uber. Até então ela ia de ônibus. Você sabe que ela atravessa... A pé, porque ela é... a pé, e a perna mais forte do mundo. Vai do Ipiranga, de onde a gente mora, até São Caetano, de ônibus. E ela não quer nem saber, anda uma hora e pouco de ônibus. Mãe, vai de ônibus, é o mesmo valor. Então, assim, essas coisas não é muito simples de entrar na cabeça de pessoas que ainda estão um pouco, né? Então, tem coisa para mim também que eu não entendo. Por exemplo, podcast. É uma coisa... Vamos lá. Você chegou num ponto bom então, agora. podcast é uma coisa para mim muito legal. Eu adoro, mas eu não tenho muita paciência de ver. Assim, assistir 2 horas, 3 horas de podcast. Por quê? Por que eu não tenho essa paciência? Eu acho que não só eu, mas um tanto de gente. Por quê? Porque é uma coisa que requer tempo. E Sim. outra, a gente está vivendo hoje contra o tempo. A gente vive contra o tempo. A gente vive assim com perspectivas. Toda hora, o celular te tocando, aí você tem que responder. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho full time. Você quer dizer, a gente, quer dizer, o trabalhador vive contra o tempo, é isso? Tem muita gente que vive isso contra o tempo. Ou os adultos vivem contra o tempo, ou todo mundo que está, sei lá, em São Paulo, no Brasil, está vivendo contra o tempo. Eu vejo assim, tem muita gente, não estou falando todos, tá? Mas tem muita gente que vive isso contra o tempo. O que é viver contra o tempo no jeito que eu penso? As pessoas estão deixando de viver momentos, que nem esse que a gente está fazendo aqui agora. Uhum. Eu parei de fazer tudo, vim aqui, papai, vamos lá gravar, vamos lá trocar uma ideia, vamos trocar ideia para algumas pessoas poderem ouvir o que a gente está falando. Se uma pessoa se inspirar com qualquer coisa, já está valendo. Já está valendo, assim, mas e aí? Como que isso reflete no dia a dia? Não é sempre, não é possível. Por exemplo, você marca um compromisso com uma pessoa, faltando 5 minutos, poxa, não vai dar porque apareceu outra coisa. Antigamente, né, no modo de dizer, essas coisas eram mais difíceis de acontecer, porque você marcar, não tinha nem como comunicar que você não vinha. Sabe? Então, eu acho assim, as coisas estão muito mais rápidas. E essa aceleração reflete naquilo que você me perguntou. Poxa, como é que você vê, né, esse tempo dos 55? Então, assim, essa coisa de aceleração reflete nisso aí. E a gente procura colocar as coisas dentro de uma normalidade. Mas não é fácil. Sim. Não é muito simples de você trabalhar isso dentro da gente, né, com a aceleração que está impressa. Isso não sou eu que estou imprimindo. Quem que você acha que está acelerando o mundo? A internet. A internet, mas alguém é dono dessa parada? Não sei o dono. Tem vários donos. Eu sei, mas tem vários donos. Mas assim, eu acho assim, eu não preciso saber quem é. Eu só estou falando assim, a internet fez com que isso acelerasse. Sim. Só que a internet é uma coisa positiva. Concordo. Muito positiva, porque senão a gente não estava fazendo isso aqui agora. Eu trabalho com a parte de internet, porque eu recebo as coisas tudo online. Só que é uma forma que isso acelerou. Tá girando o mundo, né, cara? Não dá para dizer que não acelerou, porque acelerou. Então, assim, é uma coisa boa? Se a gente souber usar. Sabe o que eu acho interessante também, parando para pensar? Tipo, dentro disso que você falou assim da internet,
ela tá girando o mundo, girando a economia, girando mil coisas, mas ao mesmo tempo ela também tá, parece que ela tá no meio desse redemoinho de informações que vão sendo distribuídas para a cabeça das pessoas, parece que ela também tá levando as palavras boas, entendeu? Tipo, uma palavra que a gente fala aqui também tá rodando e vai chegar no pensamento de alguém. Foi o que eu falei, a internet é uma coisa muito positiva. Uhum. Eu vejo a internet positiva. Eu vejo isso como uma forma boa. Só que assim, a gente tem que saber usar. Sim. Moderadamente, tem que saber usar. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ter internet, vou deixar de usar, vou deixar de ver alguma coisa no celular. Não é isso. Uhum. Só que assim, a gente tem que saber fazer esse uso, né? Do mesmo jeito que as coisas são criadas de uma forma positiva, também tem o seu lado negativo disso, né? Uhum. Que é o quê? É isso que a gente está falando, essa falta, às vezes, de... Sabe presença. Exatamente, sabe o que eu falo assim? A falta de estar mais perto um do outro, de estar conversando mais um com o outro, de estar mais, assim, aquela coisa de interagir, é uma coisa que está acabando aos poucos. Eu estou te falando assim, até pelo meu trabalho. Sim, né? sim. O meu trabalho era que ele tinha que bater no porta a porta, né? Eu trabalho com o tal do office boy, né? No passado todo mundo era office boy, office né? boy, office Pelas boy, histórias que você ouve das pessoas mais velhas, todo mundo trabalhava de office boy. Todo mundo começou como office boy. Eu comecei como office boy, né? Se bobear, até o Mano Brown era office boy, né? Sei lá. E eu acho que eu já ouvi ele falar isso. Então, assim, a gente bater na porta, o que eu quero dizer é o seguinte, você ir fazer, eu trabalho com vendas, então assim, ir conversar com o cliente é uma coisa muito gostosa, para mim, ainda é muito boa. Só que assim, não tem mais isso, não existe mais isso, é muito raro. Uhum. Hoje, ou você entende, ou você aceita a pessoa te chamar para você fazer uma manutenção, para você resolver uma situação, mas aquela coisa de você sentar, tomar um café, bater um papo e tal, hoje tá acabando. Por mensagem ou por uma call, por um áudio, você resolve. Aplicativos diversos. Agora, teve um dia que você me contou um negócio que eu achei muito maneiro. Tipo assim, uma coisa que eu admiro no meu pai, que ele tem melhor do que eu acho que eu bebo um pouco dessa fonte, que eu meio que vou absorvendo um pouco de cada pessoa que eu admiro, assim. Mas uma das coisas que eu acho muito maneiro é a capacidade de venda, né? Capacidade de venda através da oratória, das palavras mesmo, assim, né? Então, tipo assim, se vocês acham que eu faço isso bem, a diferença é que meu pai faz isso bem e ainda consegue trazer dinheiro pra casa. Que posso até fazer bem, mas a parte do dinheiro eu ainda tenho que aprender com ele. Mas assim, vamos lá, não tô dizendo que é pra sempre, tá? Mas por agora, assim... Ufa! Ainda tenho muito a aprender. Ufa! Mas, assim, eu espero. Oremos. Teve um dia que você me falou uma coisa que eu achei muito maneira, que assim, você falou de... esse negócio de você marcar, de tomar um café com um cliente, de marcar, de almoçar, pagar o almoço do cara. Pô, você tem que se deslocar, né? Pagar a gasolina, que seja, atravessar a cidade, atravessar o trânsito, chegar lá, tomar um café com o cara, para no final o cara virar para você e falar, não tô interessado agora no momento no que você tem para me vender, mas você arriscou, né? Você tentou, pelo menos. Só que aí, outro dia, como é que é? Você está... Tipo assim, o mundo dá voltas, né? No outro dia o cara lembra de você e te paga o triplo. Não é que paga, sabe, Rafa? Assim, a gente tem quem trabalha nesse mercado de você fazer dinheiro, né? Com vendas, com trabalho, com essa parte comercial que a gente tem que falar, né? Na parte comercial, é um trabalho de formiguinha. Pode parecer que não, mas é um trabalho de formiguinha. Vou te dar um exemplo. Rapidão, só para explicar para as pessoas que, assim, meu pai, no caso, trabalha com venda de equipamentos científicos. Eu trabalho com uma venda de equipamentos científicos na parte biológica. Então, quem faz alguns centros de pesquisa, ou então universidades federais, estaduais, enfim, toda a parte que trabalha com pesquisas biológicas, que biológicas é quem trabalha com animais. Sim. Que fazem estudos em animais, né? Não tanto em cachorro, essas coisas, mas é mais em ratinhos mesmo, que são os ratos criados dentro do laboratório. Então eu vendo esses equipamentos. Então eu sou um dos poucos no Brasil que entendo um pouco desse assunto, sabe? Sim. Mas isso que a gente está falando, rapidão, pai, desculpa de ficar te interrompendo, mas só para dizer assim, isso que a gente está falando do exemplo de vendas,
Eu vou chegar lá. Isso não é só exclusivo para quem trabalha Não. nessa... Isso é para qualquer coisa que você Então, faça. eu vou chegar lá. Vai né? lá. Então, assim, eu trabalho com esse material. Por exemplo, eu fiz algumas exposições, alguns congressos. Certo. E uma das coisas que você fala assim, de pagar. Não é só pagar, você ir até o cliente, tomar um café com ele, o cara não te quer nada, tá tudo certo. Isso é o direito da pessoa. Como um consumidor, também tenho esse direito. Quantas vezes eu já entrei numa loja para ver um carro e não consegui comprar o carro porque eu não tinha dinheiro. Sim. Mas eu fui lá, vi e tal, o cara tá me atendendo. Olha, a hora que eu for comprar, eu com certeza já vou buscar nessa pessoa. Então você fica com essas coisas gravadas pelo seu atendimento e pela sua postura de quem está fazendo a venda. Tá? Então assim, a minha postura sempre foi, eu já cheguei para o Ceará, pegar avião e tal, chega lá, o professor falou assim, não, vem aqui que eu estou precisando disso, daqui. Um cliente. Chegou lá. Cheguei lá, o cara simplesmente não estava, viajou, não me atendeu, eu peguei as coisas e vim embora, aí tudo bem. Passou uma semana, ele vai me ligar, desculpa e tal, você entende? Não, eu fico bravo com essas coisas. Mas é assim, se você ficar bravo, você... Fico muito bravo. Desculpa. A gente fica um pouco bravo, mas assim, o que vai fazer? É 1 em 1 milhão. Então, voltando àquele assunto que eu estava querendo te falar. Então, eu faço algumas exposições. Nas exposições, eu dava uns brindezinhos, assim, uns ratinhos. Uhum. Esses agarradinhos que põe na camisa, assim, é um bonequinho que você põe assim com a foto da minha... Mandou fazer um brinde, né? É um brinde. Então, um logo do meu trabalho. Essa é uma caneta, né? Eu comecei a fazer isso aí, acho que em 2008, 2009, alguma coisa assim, esse trabalho. E eu fiz esse ratinho e fiz essa exposição. Agora, 2022, eu recebi uma ligação. Na época, esse rapaz era um aluno. Hoje ele é um professor. Ele ligou e falou, eu lembro de você e tal, lembra do ratinho? Eu lembro, então tem um ratinho aqui. Eu estava procurando uma pessoa para poder fazer um projeto, para comprar alguns equipamentos. E eu lembrei, eu olhei na caneta e vi o ratinho. Aquele bonequinho que eu fiz, né? E aí ele me ligou. Você procurou pelo telefone, que eu ainda mantive, nem o telefone não tinha, mas tinha pelo site, ele achou meu telefone, me ligou. Eu fiz um baita projeto legal com ele, você entendeu? Mas assim, a parte de vendas, Rafael, você precisa, não só estou falando para você, mas estou falando para quem puder ouvir, você precisa plantar. É um plantio, é um eterno plantio de coisas boas, é um eterno plantio de ser pessoa gentil, um eterno plantio de você ser uma pessoa atenciosa, eterno plantio de você ser um cara carinhoso e às vezes não pode ser, fica bravo com essas coisas, porque faz parte do jogo. É por isso que eu ainda não estou fazendo tanto dinheiro. Pois é. Porque eu quero matar todo mundo no sentido não adianta você querer imprimir uma coisa para uma pessoa, ou então insistir. Você tem que ser assistente e não insistente. Sim, sim. Você tem que assistir a pessoa. O que é assistir a pessoa? É procurar uma solução para ele. Então, assim, o cara que trabalha com vendas, ele tem que ser um assistente, não um insistente. A pessoa que insiste demais, o cara vai, puta, que cara chato que chegou lá, vem o chato. Toda semana o cara fica aqui batendo na minha porta. Você viu o telemarketing. Eu não quero isso. Eu prefiro ser lembrado e ser visto por aquilo que eu já pude fazer de bom para aquela pessoa ou para aquela instituição, e ser lembrado depois na hora de que vem o dinheiro, né? Que é a hora que vem comprar o equipamento. Que meus equipamentos que eu vendo não são baratos, você sabe disso. Sim. Equipamentos extremamente caros, extremamente específicos para um nicho de trabalho muito específico. Então assim, eu vendo um equipamento a cada 2, 3 meses. Sabe? Só que assim, além disso... Quanto você planta para vender um? Exatamente. O quanto isso, que eu planto para poder... Persistência, paciência... Quanto que eu planto para vender um? Eu tenho que plantar bastante. Então assim, não tem fim. O cara, quando quer ter uma boa jornada de trabalho na relação para futuro, você tem que plantar sempre. Porque assim, é o que eu te falei, a gente estava conversando há pouco. Eu amo o que eu faço. Sim. Então, graças a Deus, eu consegui unir o útil com o agradável. Então, assim, eu faço o que eu gosto e ganho dinheiro com o que eu gosto. E tem muita gente que, infelizmente, hoje trabalha só pelo dinheiro e não gosta do que faz. Isso daí é mó triste. Eu realmente não consigo viver essa realidade, assim. Tipo, eu espero nunca precisar, mas, assim... sabe aquela pessoa, tipo assim, ela... Sei lá, acabou a escola... o que você vai fazer? Cara, arrumei um emprego na padaria ali... Por que você tá trabalhando lá? É seu sonho?
Não, porque, sei lá, precisava de dinheiro, aí eu fui lá. Assim... Tipo, vive sem propósito, cara. Tem algumas coisas que, infelizmente, acontecem assim. Mas isso aí vai muito do propósito de cada um. Vai muito do propósito de cada um. O sonho que você tem, você almeja o seu sonho, você almeja a sua condição de poder fazer as coisas, e as coisas vão acontecer. Sim. Agora, para isso você precisa... Eu sempre falo isso para você, falo para todo mundo. Levanta cedo e dorme tarde, irmão. É o jeito, não tem outra forma. Não Sim. tem. Do céu só cai chuva. Tá entendendo? E não tem, assim, pacotinhos de grana que vão caindo para você resolver as coisas deitado até tarde, indo... hoje eu não vou fazer, hoje eu não... Não, faça pelo menos o necessário para aquilo acontecer. Porque você está focado. Eu acho louvável quem tem essa condição de fazer o que gosta e ganhar o dinheiro honestamente com aquilo que faz. Eu, graças a Deus, faço isso. E eu sustento vocês, a casa, mantenho e tal. Se Deus quiser, não por muito tempo, porque eu vou estar rico em breve. Oremos. Entendeu? Porque amanhã vai cair um pacotão de dinheiro no meu colo. Se você não for atrás, não vai cair não, meu irmão. Vou estar deitado na minha cama, vai cair em cima de mim. Só se eu chegar com o pacote e jogar no seu colo, senão não vai chegar não. Mas é isso. Não, pô, da hora, mas assim, você estava falando sobre podcast, né? Esse é um ponto legal que eu gostaria de chegar, assim, porque você se lembra quando eu comecei com o plugado e você se lembra quando eu comecei com o suco. E eu, sinceramente, não sei qual foi a sua percepção de primeira. Então vai lá, seja sincero. Se for pra falar assim, achei que meu filho ia morrer de fome, que ideia é essa? Manda bala, só falar. Não, eu assim, morrer de fome não, mas assim, eu sempre vi hoje o podcast já tem uma difusão maior, né? Então tem muita gente que já acompanha o podcast, né? Como eu falei no começo. Eu não tenho muita paciência de ver um podcast de 2 horas, mas hoje os podcasts estão menores, estão umas coisas legais, são temas legais, então tem podcast de comida, tem podcast de arte, tem podcast de música, tem podcast de futebol que eu gosto. Eu adoro assistir. Diego Ribas? Do Diego, do Denilson Show, Craque Neto. O Craque Neto, até gosto do Neto, então assim, mesmo não sendo corintiano, mas gosto, eu acho legal, porque é uma linguagem que você acaba absorvendo daquilo que você quer fazer. É humano. É humana. É humana, é uma forma humana de troca, né? Além de ser uma forma humana, é assim, você vê a sinceridade em algumas coisas, né? Que nem a gente tá falando aqui agora, tô abrindo meu coração, vamos pra frente, o que eu precisar falar, pode falar, mas eu gosto desse assunto. Agora, em relação a você, por exemplo, no negócio do podcast, a gente como é que eu vou te falar? A gente se preocupa um pouco, né? Porque assim, o cara recém-formado na faculdade, do ensino médio, com audiovisual, eu já teria feito totalmente diferente que você. Você já foi administração, já teria, mas assim, cada um tem a sua área. Eu sou um cara democrático para não ter que ficar impondo o que você tem que fazer ou não. Tá fazendo isso? Tá. Só que é o seguinte, a perspectiva de grana, como você falou, ou você vai estourar viralizando, que nem vai viralizar esse nosso podcast hoje. Claro que vai, óbvio. Esse viralizando para você poder chegar lá no momento de falar assim, tô sendo monetizado, né, que fala? Sim. Monetizado por essas coisas e tô ganhando uma grana legal, ou então você vai ter que ficar galgando sempre, fazendo todo esse trabalho. E é um trabalho de formiguinha, é o mesmo trabalho que eu faço. Sim. Só que hoje você faz... exatamente, hoje você faz ele dentro de casa, no computador, você faz pelo telefone, você não precisa ir, né, aquilo que eu falei de porta a porta, você não precisa ir lá no Ceará para encontrar com o cara, para falar para ele se ele quer vir e chega lá o cara não tá. Não, mas no WhatsApp, né? Mas você entende? Então, sim, tem umas facilidades a mais. Mas assim, eu acho esse sistema de comunicação, que o podcast é um sistema de comunicação, daqui a um tempo ele acaba com a televisão. Você acha mesmo? Eu acho. Meu ponto de vista. Porque assim, a cada dia mais, por exemplo, se você abrir uma televisão paga, não aberta, paga, você tem os canais que você quer. Eu tenho televisão paga em casa, eu só vejo esporte. Porque eu gosto de esporte. Sim. E vejo esporte e comida. Às vezes os filmes, vai na Netflix, há um filme específico que está passando por indicação de alguém. Por quê? Volta naquilo que a gente conversou. O tempo parece que está restrito. A gente está fazendo com que o tempo fique restrito. E outra, tipo então, assim, não é que o tempo está restrito. É a gente que faz com que o tempo fique restrito. A gente está consumindo rápido. Exatamente. A cada momento... A gente está ansioso por consumir. Né? Exato. A cada momento, tem um podcast de, sei lá,
que vai falar sobre o Michael Jackson, a respeito do Michael Jackson. Do Rodrigo do Teaser. Vai falar sobre o Michael. Então você se interessa por aquilo. Hoje em dia você tem que buscar aquilo que é do seu interesse. Né? Isso é maravilhoso, isso é democrático, né? Você pode escolher aquilo que você quer consumir. É diferente da televisão. Que impõe o que você quer consumir. Então, ou o que você não quer consumir. Por isso, exatamente. Por isso que eu acho que o podcast, daqui a um tempo, ele engole a televisão. Porque é uma coisa seletiva. Uhum. Cada um vai ver o que quer, vai consumir, como você falou, de informação daquilo que quer. Tá? Eu, por exemplo, não vejo noticiário de jornal. Eu recebo no meu WhatsApp de um amigo meu, Jones. Um abraço pra você, meu irmão. Jones. Chama Jones News. Jones News, ele tem um... Ele escreve no WhatsApp assim, todo dia ele faz uma frase motivacional. Ele diz o que é o dia de... Hoje é dia da República, hoje é dia do santo tal. Fala a cotação do dólar e faz as principais notícias. E no final, qual é a notícia que ele dá? Meu tricolor ganhou, ou o Corinthians perdeu, ou o Santos subiu, coisa desse tipo. Então, assim, é uma coisa resumida que eu fico por inteiro, eu fico sabendo. Agora, se eu quiser, aí que tá a minha escolha, né? Que hoje em dia o pessoal escolhe mais. Se eu quiser me aprofundar mais sobre aquele destaque que deu na informação, eu vou buscar. Mas porque depois é uma enxurrada de coisa que falando chega até a ser chato. Você pega um Instagram, você pega um WhatsApp, você viu tal coisa? Você viu que os grupos mandam foto? É tudo a mesma coisa. Então, assim, eu já não perco mais esse tempo, sabe? Eu uso esse tempo que várias informações não são verídicas, né? Tem isso também, né? Assim, bom, não vou nem entrar nesse assunto. Não. Melhor não, porque a gente já sabe disso. A gente já sabe onde é que vai dar, mas assim, é isso aí. Só uma orientação aí, galera. Quem sou eu pra falar, né? Mas tomem cuidado com as informações na internet, principalmente se você tem avós, né, idosos que são da sua família, porque, tipo assim, hoje já tem inteligência artificial, velho, dá pra forjar um vídeo falso, e tem gente que sabe bater o olho e ver que foi feito por uma inteligência artificial, mas tem gente que não sabe nem discernir quando é montagem e quando não sabe discernir se é inteligência artificial ou não. Existe tanta informação que a gente hoje a gente já não sabe o que é real e o que é falso. O que é o certo e o que é errado. Tem tanta coisa que acontece. Uhum. Então, assim, infelizmente. Mas se você quiser entrar num papinho anarquista aqui, a gente entra, porque você sabe que isso é uma estratégia proposital, né? Só pode ser, eu não consigo acreditar que não seja. Tem também. Tipo assim, cara, eles querem acabar com o povo. Essa é real, eles querem destruir família, eles querem... Tipo assim, eu sei que eu tô parecendo um cara super conspiracionista aqui, mas isso é muito real. Isso é muito real, não é possível. Tipo, eles querem deixar a gente ansioso, depressivo. Olha, Rafael. Querem deixar a gente desinformado, sem cultura dentro das escolas. Eles querem deixar a gente como? Com medo de sair na rua, porque a gente tem medo da segurança. Então, todas essas coisas ruins vêm do sistema. Eu não consigo acreditar que o sistema é meu amigo. Não consigo. Eu vejo igual você, assim, eu sei que isso existe. Tanto é que existem, não é conspiração, é real. É real. A indústria farmacêutica, ela desenvolve remédios para pessoas com ansiedade, né? Então, assim, vou te dar um exemplo. A mídia insiste em você tomar um energético. Não vou falar marca para um energético, para você ficar ligadão. E depois eles te insistem em você tomar um remédio para ficar calmão, para ficar bonitão. Tá entendendo? Então, assim, é um jogo de interesse muito grande. É um jogo de interesse muito grande. Infelizmente, tem muita coisa que, assim, é interesse. Na parte política, então, não dá nem pra gente discutir. E no futebol? Futebol é a mesma coisa. Futebol é a mesma coisa. Tipo assim, hoje é o que os caras dizem, né? Eu não sou o cara que conversa sobre futebol, mas assim, que eu ouço a galera dizer, não, no passado os jogadores jogavam por amor. A seleção brasileira jogava porque era o sonho do moleque favelado ser um jogador de futebol. Hoje em dia é o quê? Eu penso assim, na época do Pelé, que aí teu avô, meu pai me contava, o teu avô, meu pai, ele era radialista esportivo.
Então ele acompanhava, ele cobria o Santos. Então ele que fazia a cobertura do time. Hoje ainda existem essas coisas, né? Aham. Pessoas que cobrem, cada repórter cobre um time. E o teu avô, ele cobria o Santos. Dá pra te Na dar um época. som, hein? Na época na época do Pelé, do Edu e tal. E ele lembra que ele me fala que assim, esses caras, eles ganharam muito dinheiro, mas eles dividiam entre eles. Então assim, qual que era a vibe deles? Ir nos lugares com táxi, sabe? Pegar um táxi para ir, porque chegar de táxi no lugar era legal. Ele contava assim que o Pelé, ele pegava um pedaço de carne, estava duro, todo mundo reclamava, ele cortava menor. Cortava em tamanho menor para poder mastigar mais fácil. Você entendeu? O que isso quer dizer? Quer dizer assim, naquela época era diferente, como você falou. Mas por que Hoje que é em diferente? dia, você acha que o Neymar vai comer um pedaço de carne duro? Ele vai ter o trabalho de cortar um pedacinho menor? Não vai. Tá, mas isso é uma metáfora? Não, Pra algo que é mais não é uma latente? metáfora, isso é uma realidade. Os caras ganham dinheiro como banana, velho. Ninguém ganha mais dinheiro do que os esportistas hoje em dia. Merecem, mas eu acredito que nem tanto. Tipo assim. Porque é muito desleal. É muito desproporcional. Por exemplo, Brasileiro que trabalha 6 por 1. não é só por isso. Por exemplo, um cara que vai disputar uma Olimpíada. Sim. Às vezes os caras não têm uniforme. O cara tem que fazer patrocínio com pessoas de diversas classes para poder pegar dinheiro, para poder ir lá e representar o país numa Olimpíada, que a gente viu. Sim. Agora, tem muito jogador de futebol. Eu adoro futebol. O futebol tá no sangue. Já joguei bola semi-profissional, vamos falar assim. Já gosto de jogar, jogo até hoje, sei, discuto, converso, entendo. Mas e aí? Assim, é muita grana, cara. É muita grana para algumas coisas. Muita grana. Então eu acho assim, o que acontece? Aquela coisa como você falou, do amor à camisa, acabou. Hoje é o amor à grana, é o profissionalismo. Isso daí tá em muita coisa. Então, mas você estava falando do esporte. Tá na música também. Tá na música, você estava falando do esporte. Então assim, só que a música é o seguinte, o cara, ele tem a carreira dele, ele vai seguir sozinho. Sozinho? Ele vai seguir pra frente. Com a música dele, ele tem a banda dele, ele vai pra frente. O jogador de futebol, hoje ele tá num time, amanhã ele tá no outro. Aonde paga mais, ele tá indo. Sim. É nesse sentido. Eu não vejo um cara de uma banda, por exemplo, do Titãs, o cara saiu de uma banda porque a outra banda ela pagou mais. O cara pode ter a carreira solo dele, é diferente. Por exemplo, Revelação. Tá. Xande de Pilares saiu para ter a carreira solo. Certo. Só que continua cantando com Revelação. E hoje o cantor que tá lá é o sobrinho do Xande, o Mamute. Uhum. Então assim, tem uma coisa, ele não saiu porque ele foi pra banda do Zeca Pagodinho para ganhar mais, não é isso. Ele foi porque ele foi fazer a carreira solo dele. Por exemplo, projeto particular. Projeto particular. Agora, vamos falar assim, em relação ao negócio aos jogadores de futebol. Os caras, meu amigo, eles ganham dinheiro que nem água, não sabem onde coloca. Eu já vivenciei algumas coisas com algumas pessoas e personalidades de futebol que assim, os caras falam, se tivesse guardado 10% do que gastaram na zoeira, hoje estariam ricos. E eu vi muita gente da minha época, né? Vamos falar assim, um pouco mais antigo do que eu, muita gente morrer acabar lascado sem R$1, sem nada. Por quê? Porque não sabe aproveitar quando vem esse negócio do dinheiro, você tá entendendo? Então, vamos lá. Agora aí um assunto interessante, porque assim, eu sei que existe muito caso aí no Brasil de gente que decola, tipo assim, em grana, quero dizer, decola em conseguir muito dinheiro e, cara, por falta de orientação, a pessoa, tipo, ao invés... Eu não entendo como que essas pessoas chegam num pensamento em algum momento da vida ao invés de elas pensarem assim... Eu não sei se isso é uma construção de valores da família, sei lá. Mas ela não pensa assim, bom, tô com muita grana. Eu posso usar esse dinheiro pra auxiliar pessoas. Pô, olha aí, eu tô passando aqui na rua agora, enquanto eu tô tendo esse pensamento, eu já tô vendo que tem um mendigo ali, cara. Tipo assim, o que eu vou fazer pra ajudar pessoas em massa com o dinheiro que eu tenho? Ela nunca pensa assim. Ela pensa, não, vou torrar tudo em droga, mulheres e balada. Tipo... Tem isso, tem pessoas que são assim, tem pessoas que a gente conhece que tem muita coisa de doação. Sim, sim.
A gente sabe que tem muita gente que trabalha nessa parte de doação, tá? Tem alguns bons políticos que fazem esse tipo de trabalho também. Tem alguns bons empresários que trabalham nessa parte. Então, assim, a gente não pode generalizar no geral. Por exemplo, hoje em dia existem profissões, existem diversas profissões que auxiliam pessoas que têm grana e não sabem o que fazer. Tipo essa galera que presta consultoria? Consultoria, coaching, que a gente chama, né? O coach, os caras e tal. Porque você não gosta dessa palavra? Essa palavra é proibida na internet. Pois é. Nesse canal aqui, não. O público está acostumado a detestar coach. Então tá bom, então não vou falar coach, mas assim, pessoas que estudaram para poder auxiliar pessoas a ganhar mais dinheiro, a poder guardar o seu patrimônio. Por exemplo, seu padrinho. Seu padrinho é um cara que trabalha no mercado financeiro e ele auxilia um tanto de pessoas. Ele está ganhando dinheiro dele? Tá. Por quê? Porque ele estudou para aquilo. Ele estudou para poder fazer uma consultoria. Certo. E ele está fazendo a consultoria para pessoas que ele auxilia pessoas investir. Exatamente. Né? E assim, investe dinheiro aqui, investe dinheiro fora, investe dinheiro no mercado nacional, mercado... Eu ainda quero chegar no ponto de ter um dinheiro para poder deixar na mão dessas pessoas para me auxiliar e eu ter assim, aí volta naquilo que você falou. Aí eu ter uma velhice de ser tiozão mais tranquila, mas por enquanto... Cara, vai poder mandar mensagem de bom dia para todo mundo que você se lasque. Cara, vai ficar, poxa, postando samba motivacional para todo mundo, porque assim, a gente tem essas coisas, né? Tenho amigos meus que já chegaram num patamar de ter muita grana, e hoje estão trabalhando de Uber. Mas o que você acha que acontece para um ser humano conquistar e por falta de orientação, sei lá, eu não sei nem como formatar essa pergunta, mas por que você acha que existem esses seres humanos que tipo, perdem o dinheiro que eles conquistaram afundando a própria vida? É a falta de orientação? Isso? Eu classifico com duas coisas, tá? A pessoa fazer as coisas sem orientação, uma orientação financeira. Eu acho que a orientação financeira deveria ser uma matéria obrigatória, desde o pré. Uhum. Desde o pré. Coisas que muitas pessoas não têm. Aí tem o seguinte, tem a parte dos pais, para poder ensinar isso para os filhos. Que nem eu não fui orientado assim, também não te orientei, de uma forma assim mais didática. Te oriento pela vida. Sim, sim. Mas assim, eu não recebi isso. Só que assim, tem muita gente que está recebendo. Tem orientação financeira dos pais. Dos pais, e porque os pais estão recebendo de alguém. Inclusive essa ideia de ter dentro das escolas é uma coisa que até vários pais não concordam. Meu filho vai ter aula de dinheiro, ele não tá pronto pra isso aí. Eu acho assim. Só que enquanto isso, os outros países lá fora, os caras estão engolindo o seu Mas aí é que tá, assim, o que a gente não ouve cuidado, lá na frente está sujeito a ouvir coitado. Essa é uma coisa sobre o meu pai. Ele sabe muitos... como é que se fala? Muitos... Não é trocadilhos, né? Não é isso, cara. É coisa que a gente ouve na vida, né? Porque, assim, por exemplo, se eu tivesse tido uma orientação financeira muito mais tempo atrás, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz e não teria quebrado a cara diversas vezes como eu quebrei. Uhum. Agora, isso é responsabilidade do meu pai? Não, ele também não teve. Você entende? Sim. Agora, o cara que tem e não dá, aí já acho mesquinharia. Mesquinharia. Aí, assim, o cara que tem, sabe como é que faz e não auxilia as pessoas, acho que não precisa ser assim. Por exemplo, volto a falar, seu padrinho é um cara que auxilia. Ele auxilia de graça. Ele faz no papel de pão, né? Uhum. Você já fez para você, ó, pega assim, faz aqui e tal, e ele tá bem, tá tranquilo. Eu não tô falando que ele é milionário, rico, maravilhoso e tal, mas assim, ele tá tranquilo. Agora, você estava me fazendo essa pergunta, né? O porquê que as pessoas perdem as coisas? Por falta de orientação ou... financeira? Por falta de orientação financeira ou a pessoa quer dar o passo mais do que pode. É que a gente fala assim, né? Ganância é o nome disso? Dá o passo maior que a perna, sabe? Que é usar o que não tem para impressionar quem não interessa sem objetivo nenhum, né? Essa é assim, eu cheguei numa definição do que é esse tal do status que as pessoas usam, né? As pessoas querem ter status. Usar o que não tem, com o dinheiro que não tem, para impressionar quem não interessa. Porque isso é a realidade hoje em dia. Não dá para você fazer
não dá para você montar uma estrutura familiar, uma estrutura pessoal, uma estrutura financeira, uma estrutura de planejamento para o futuro, se você torrar tudo, cara. Sim. Não dá. Isso aí já dizia as vós, os tios, os ancestrais nossos todos. Não dá para fazer isso. A gente tem que ter pé no chão. Sua avó fala assim, vamos ter pé no chão para as coisas e tal. E assim, essas coisas de tiozão, às vezes resolve. Tipo assim, sabe uma coisa que eu tenho percebido? Eu tava brincando aqui, né, com o negócio do coach e tudo mais. Realmente, cara, tipo, é uma palavra que até para mim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas assim, não sou chegado nessa cultura de coach, não. Do jeito que tá acontecendo. Mas, eu também acho que tem um outro lado que tá errado, assim. Esse tal jovem que não para ouvir o que o coach tá falando. Tipo, não é um coach, é uma orientação. Vamos tirar essa palavra. Pode ser um milionário, pode ser tira uma orientação. Qualquer coisa que... Porque assim, há duas palavras que o jovem tem muita rejeição. Milionário e coach. Porque eles sempre acham que assim, o milionário ganhou explorando o outro e o coach ganha enganando o outro. Tem um pouco essa visão. Então assim, só que eu mesmo sentindo um pouco isso, eu entendo também porque que o jovem pensa isso, porque existe mesmo esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que parar pra ouvir, porque muitas vezes até mesmo o que sai da boca desses caras é a verdade. E se você parasse pra ouvir, você vai ver que você também concorda. Aí tem gente que vai dizer assim, uma coisa que eu não entendi até hoje, se alguém souber, por favor, me explique aí nos comentários, mas tem gente que diz assim, mas tem uma galera que tem muito esse negócio de positividade tóxica, que é o quê? Quando você tá mal, você ficar tentando ver a vida pelo lado positivo. Pelo que eu entendo, né? Então, se você não aceita que você tá mal, você fica tentando meio que maquiar, assim, meio que tentando sair. As pessoas chamam de positividade tóxica. Cara, isso pra mim já é um engano grande, assim. Não sei, isso tá fedendo a um engano grande, assim. Porque tem que sair. Tem que ver o positivo. Esse negócio que você tá falando, pra mim, tem duas palavras. Ou é ansiedade ou é depressão. Ponto final. As pessoas vivem ou numa ansiedade ou na depressão. E esquece de viver o hoje, o presente. O hoje equivale. Uhum. Hoje equivale. A ou depressão, agora, né? O agora, hoje, presente. Hoje equivale. Porque assim, a depressão é o cara ficar vivendo o passado. E a ansiedade é o cara querer procurar só as coisas do futuro. Não, é porque... Aí o cara fica numa ansiedade tão tremenda que aí... Hoje colocaram um monte de palavras. Positividade tóxica, como é que é? Pessoas tóxicas. Meu irmão, ou é ansiedade ou é depressão. E a maioria, Rafael, eu falo isso porque a gente também já vivenciou isso, eu já vivenciei isso. Esquece de viver e de aproveitar e de fazer as coisas hoje. Uhum. O negócio é hoje, cara. Você tem que ter um objetivo, foi o que a gente conversou na conversa. Precisa ter objetivo de vida? Precisa. É legal. Pô, eu tenho um objetivo, vou traçar. Qual é que é isso? Mas, cara, é um passo por vez. Tem gente que quer dar 10 passos por dia. É um por dia. Como é que você fala da janelinha? Que nem assim, eu falo assim, parece que as pessoas estão numa tela de computador cheia daquelas abas abertas. Porra, cara, tá cheio resolve uma por dia. Você não vai conseguir resolver tudo. Porque a tela lixeira não aguenta. Você colocar tudo na lixeira, ela não aguenta. Então assim, faça uma por vez, uma por dia. E cada momento que você consegue resolver isso é uma vitória. Quando você consegue resolver alguma coisa por dia, todos os dias você resolve uma coisa, é uma vitória pessoal. E isso te traz o quê? Fortalecimento para você amanhã, o leão já não ser tão bravo como que era o de hoje. Porque você tem que matar um leão por dia. Se não matar o de hoje, amanhã são 2. É isso muito simples de resolver. E se você deixar acumular, o que acontece? Aí, pois é. Aí vai virar uma selva. O gladiador. O gladiador. A gente vai ter que assistir o filme do gladiador de novo. Nunca. O 2, né, claro. Então, assim, tem coisas, cara, que não tem jeito. As pessoas vivem procurando coisas que ficaram por trás. Cara, passou. Eu não lembro o que eu comi daqui 10 minutos para trás, modo de dizer. Eu sei do sabor, mas não lembro o que é. Pô, se tinha alface, se tinha... Não sei. Então, assim, vive o hoje, vive o agora, vive o presente. Se fortalece com a vitória que você conquistou hoje, para amanhã você estar mais fortalecido para poder lutar com o dia de amanhã. E assim vai. Essa é a chave da vida. Uhum.
Tipo assim, tem gente que diz, ah, não. É porque, assim, um grande problema que eu tava até comentando com você, que eu sinto que existe, é a relativização de tudo, sabe? Assim, tipo, não tem o que é certo, não tem o que é certo de cada um, não tem... Eu sempre defendo, tudo bem, existe esse negócio, existe o certo de cada um, que para cada um é o certo, mas pra mim, existe um certo geral e existe um errado geral. Que é o quê? O que é errado? Não matar, não roubar, não trair. Tudo isso é errado. A gente já sabe. Em qualquer lugar do planeta Terra. Tudo bem, existem as variações de cultura. Mas tudo isso não pode ser certo. E também, o que é certo? Amor ao próximo. É o amor. É buscar ter paz na vida. É não fazer o mal pro outro. Olha, não fazer o mal pra si. Tudo isso é certo. Assim, existem coisas, como você falou, você deu alguns exemplos, existem coisas na vida que a sociedade mesmo sabe o que é certo e o que é errado. Mas assim, julgar cada pessoa, o que a pessoa está fazendo, se é certo ou se é errado, isso a gente não pode fazer. A gente não tem esse direito de fazer isso com ninguém. Por quê? Porque cada um faz o que quiser. O homem lá em cima, quando criou a gente, ele criou, ele falou assim, deu uma vida, ele deu a vida pra gente o livre-arbítrio. Ele falou, daqui pra frente você que se vire. Sabe? A gente tá falando do homem, mas é um sentido muito figurado, né? O homem é o ser humano. O homem é o ser humano. Tá entendendo? Ele deu pra gente a vida e o livre-arbítrio. E daqui pra frente você que tem que saber o que você quer. O que é certo e o que é errado. Tem coisas pra mim que é certo. E tem coisas das minhas coisas que eu acho que é certo que pra você acha que é errado. Sim. E assim vai. Então assim, não tem um errado geral e um certo geral, como você falou. Eu sei que assim... essas coisas que eu falei, você acha que tá errado? Não, isso está certo. Então pronto. Então tem o certo geral e o errado geral. Nesse sentido, existem coisas que a gente sabe pela própria evolução da humanidade que tem que ser certo. Tem que ser certo. Aquilo é certo. Amor ao próximo, amor às pessoas, amor à família, amor aos filhos, amor aos familiares. Isso é uma coisa certa. Sim. O amor sempre vai ser certo. Exatamente. Então existe um certo geral. Existe um certo que a gente entende que seja certo. Agora, para quem é errado, isso que eu estou falando está errado. Sim. Tá entendendo? Sim. Agora, quem é que é errado? Ele ou eu? Sim. Tem gente que está certo no erro. Sim. Tá errando convicto, achando que tá certo. Exatamente. Então não tem como a gente falar o que é isso. Assim, eu acho que assim, hoje em dia, o que mais as pessoas fazem nessa humanidade é julgamento dos outros. Sim. Isso inclui as pessoas que estão buscando não julgar. Isso inclui as pessoas que estão, sei lá, fazendo um processo de autoconhecimento. Eu acho que buscando a Deus. Isso também inclui essa galera. Eu acho que essa é a, vamos falar assim, eu não gosto de usar essa palavra, mas assim, essa é a praga da humanidade, é o julgamento. A praga da humanidade hoje em dia é o julgamento, porque assim, as pessoas julgam por qualquer coisa. Você pega uma pessoa que está dirigindo um carro um pouco mais rápido, não sei o que, então você já começa a sentar, mas você não sabe o que está acontecendo com a pessoa. É aquilo que a gente brinca, né, em casa, a teoria da salsicha. Você não sabe qual que é o lado que entra, o lado que dizer, essa é a teoria da salsicha. Qual que é o lado certo? O lado da salsicha que entra? Não, lá ele. Qual que é o lado certo da salsicha? O fim ou o começo? É tudo igual, né? Então, você não sabe. Então você olha um lado, você não está conseguindo chegar ao outro. Então assim, a gente julga uma pessoa aqui, mas não sabe o que está acontecendo desse lado aqui. Tá entendendo? Assim, qual que é o lado certo? Sim. E tipo da entrada ou da saída? É que nem o Patrick Maia fala, né? Tipo assim, quando você aponta o dedo pra alguém, tem três virado pra você. E esse aqui... Pra cima. Esse aqui tá apontando lá pra um paraquedista que tá... Não, é pra paraquedista, não. A realidade é outra coisa. Esse aqui a gente tem que buscar Deus. Esse aqui a gente não precisa julgar. Esse aqui a gente tem que olhar pra nós. É que assim, vamos lá. Fala assim, tem que buscar Deus. Pô, tem um monte de gente que tá assistindo que não tem essa compreensão de vida, ou ainda não tem, não sei. Mas, para ficar mais fácil para eles entenderem, eu gosto de substituir essa palavra assim, buscar conhecer o universo, buscar conhecer o tempo, buscar conhecer o que é a vida, sabe? Eu acho que traduzindo assim, ficou um pouquinho mais fácil. É entender que existe uma força superior que traz justiça
no tempo da sua existência. E essa força superior, para mim, chama Deus. Sim, Ponto. para mim chama Deus, mas para cada um pode chamar de uma forma. Só que assim, é inevitável você se tornar um adulto sem perceber, eu acho. Sinceramente, eu acho que existe. Quando mesmo essas pessoas que não acreditam nisso, ou então assim, tem uma dificuldade de falar nisso, quando o calo aperta, meu irmão. Quando um familiar morre... Ai, meu Deus, é a primeira coisa que a pessoa fala. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, não Você tô tá falando isso porque você já viu muita gente nascer e morrer, né? Eu já vi muita gente nascer e morrer. Então, assim, e isso faz a pessoa acordar. Porque, assim, é a lei natural, Rafael. A gente pode até entender pela física, pelos estudiosos. E não tá errado. Não, é o que eu te falei. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Para mim tá tudo certo. Cada um acredita naquilo que quiser. Uhum. Né? Eu tenho a minha crença e eu acredito em algumas coisas. Tem gente que tem outras crenças e acredita em outra coisa e tá tudo certo também. Uhum. Enquanto eu não me provar o contrário daquilo que eu já tenho uma convicção, tá valendo. Sim. Tá valendo. Eu acho que é esse que é o processo. Esse é o processo de vida, da gente poder ter essa coisa do ir e vir. Essa é uma coisa legal. Uhum. Porque assim, não dá para você querer ser estudioso de uma coisa e deixar de ser crente em outra. Como assim? Acreditar em outra coisa. Crente, que eu quero dizer, é acreditar em outra coisa. Então assim, você tem que colocar isso na frente, poder falar assim, bom, eu estou examinando o que é melhor para mim, o que é legal, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas isso é um exame meu. Uhum. Não que necessariamente eu tenho que fazer esse exame e sair jogando para os outros. Não, você está errado porque você usa boné. Cara, você usa boné porque você gosta. Sim. Eu não gosto de usar boné porque meu cabelo fica amassado. Ponto final. Sim. Você está errado? Não, você está certo, cara. Eu gosto. Eu acho bonito ter boné. Sim. Mas eu não uso porque meu cabelo amassa. Não. Tá entendendo? E assim, cada um tem um jeito de lidar com as coisas. Sim. Cada um tem um jeito de ver as coisas. E cada um tem um jeito de examinar. Sim. É que essa parada, ela é muito enraizada no ser humano. É o que você falou assim, é um grande mal da humanidade, porque ele é... Isso também vem da criação da pessoa, isso também vem da configuração pelo mundo que ela atravessou. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega, sei lá, um líder religioso, tem até cuidado para falar, porque assim, eu não conheço, mas vamos pegar aqui de qualquer religião, um líder religioso. Aí vamos falar que o cara cresceu com as crenças dele, aí beleza, aí chega lá um cara que na frente dele, sei lá, dois caras, que nem a gente viu esses dias aí, uma cena que pra mim é grotesca, mas sei lá, o cara andando com o outro na coleira porque ele acredita que ele se identifica como cachorro e o outro acredita que se identifica como dono do cachorro. Bizarro. Eu acho bizarro. Já tô julgando. Que pra mim é errado. Agora, imagina que eu sou um líder religioso. Esse cara passa na minha frente. Sujeito eu julgar. O que o líder religioso no momento desse vai fazer? Ele vai, assim... O que é o certo e o que tá sujeito? A maioria deles, eles vão orar por essa pessoa, cara. Porque, assim, tem gente que tá precisando de orientação. E tem gente que não tá precisando de orientação, só orientação de orientadores ou então de pessoas que mostram. Tá precisando de orientação espiritual mesmo. Sim. Tá precisando de orientação espiritual. O mundo ainda tá precisando de muita de orientação espiritual. Graças a Deus. Eu falo assim, graças a essa força, como você falou, a força universal, essa força superior, mas eu chamo de Deus. Graças a Deus tem muito mais gente boa do que gente ruim nesse planeta. Sim, fato. Mas tem gente que está precisando de orientação. Sim. E outra. E eu também tô. E eu também. Eu também preciso de muita orientação. E outra, vou te falar uma coisa, hein? Uhum. Antigamente era muito pior do que é hoje. Sim. Já existiam civilizações, já existiram outros povos muito menos evoluído espiritualmente do que é hoje. Mesmo com essas coisas existindo. Tudo que acontecendo do jeito que hoje, já teve gente pior que isso aí. Sim. Então, assim, a gente vê de filmes, né? A gente foi assistir o filme do Gladiador, é um absurdo. Gladiador 2. O 1 e o 2, esse é um absurdo, aquela coisa daquela matança, as pessoas se divertindo, vendo um sendo sacrificado pelo outro. Isso aí é uma coisa, assim, bizarra. E já aconteceu. Isso não é filme, isso é história. Sim. Sabe? História que acontece, e as coisas aconteceram, mas assim, então, assim, teve muitos líderes que a gente pode até chamar de líderes religiosos, mas teve muita gente que trouxe, alguns líderes que trouxeram paz para o mundo, sabe?
a linhagem da época do rei Davi, rei Salomão, trouxeram paz para o povo, sabe? Uhum. E tem muita gente que continua trazendo isso. E a gente está tentando buscar essa condição de ter isso dentro da gente, sabe? Paz. Mas não é simples assim. Também não é difícil. Tá? Não é tão simples a gente encontrar, às vezes, como a gente está falando, o negócio do julgamento, querer sair do carro para querer dar uma pancada no cara porque o cara te fechou. Isso não é uma coisa legal pra gente. A gente tem que buscar o equilíbrio das coisas, certo? Eu acho que também é uma coisa que... não sei nem como explicar isso para as pessoas, mas assim, uma percepção que eu sinto que é importante um ser humano ter é de que quando ele faz mal para alguém, ele tá fazendo mal para ele mesmo, sabe? Ou, sabe? É aquilo que você faz, que é esse gesto que você fez, sabe? Você tem 3 dedos olhando, tem 3 momentos olhando para você. Você não pode ficar fazendo... Eu penso assim, Rafa. Eu não gosto de fazer para os outros que façam comigo. Como é que é? Eu não gosto de fazer para uma pessoa o que eu não queria que fizesse para mim. Uhum. Eu não gosto de fazer. Também sabe? não. Tem algumas coisas que a gente ainda faz, algumas palavras que a gente ainda fala, que depois a gente acaba se arrependendo e a gente acaba entendendo que não era legal. Na maioria das vezes, eu até peço desculpas, peço, assim, procuro apaziguar a situação. A gente tem isso entre nós. Sim. Às vezes você fala umas coisas que eu não gosto, eu fico meio assim, às vezes eu falo coisas para você que você não gosta, e a gente fica meio assim, mas a gente se entende, por quê? Porque a gente está buscando sempre ter a paz entre nós. Sim, é porque o amor, ele supera as diferenças porque somos seres humanos diferentes, ou para quem quiser compreender, né, somos espíritos diferentes, então a gente se bica, né? A gente se bica por sermos seres humanos em lapidação. Mas o amor é a força mais poderosa que tem nesse universo. Sim. Não tem nada mais poderoso que o amor. Uhum. Então, assim, o amor vence. Sim. O amor vence. E, assim, principalmente o amor próprio. A gente precisa se amar para poder amar alguém. A gente não consegue amar 100% você se a gente não tiver amor por nós. Sim. Porque aí você está sendo demagogo. Você está buscando fazer as coisas por interesse. Como assim? Por interesse, tipo, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô num dia que... Não tô não, vai. Joga passada. Eu estive num dia de, sei lá, 100% de baixa autoestima, cara. Uhum. Tava zoado, não tava acreditando em mim, assim, mas tava vivendo. Aí, tipo assim, aí eu vou dar um rolê com você. Pô, eu ainda te amo. Mas eu não tô conseguindo me amar. E aí? Como é que é? Isso é uma questão natural. Você me ama, você me ama, você gosta de mim, tá dando rolê. O que vale? Do jeito que a gente sente o amor um pelo outro, eu vou tentar tirar você da situação. Sim. Agora, se você não quer, fica-nos em casas. Sim. Entendeu? Agora, se você tá disposto a poder mudar aquela situação, você tá disposto, aberto às coisas acontecerem. Mas tem mais uma coisa que eu senti também, é aquilo que eu falei, né? Da mesma forma, o lance do mal, quando se faz o mal pra outra pessoa tá fazendo pra si, é a mesma coisa quando você faz o bem. Por exemplo, eu tô falando assim, ó, não tô conseguindo me amar, mas eu tô te amando e te tratando bem, independente de eu não tá conseguindo. À medida que eu procuro fazer bem pra você, eu tô fazendo bem pra mim. Porque eu sinto isso, sabe? Tipo, todas as vezes que eu procurei... Não é que eu não posso dizer que eu fiz o bem e ficar pensando e tal, legal. Mas assim... O bem sabe quem recebe. Mas assim, ao mesmo tempo, à medida que eu, sei lá, auxilio uma senhora a atravessar a rua porque sim, porque meu coração pediu pra eu auxiliar, eu vou embora com um bem. Não é que eu fico pensando, não, eu fiz o bem, não. Não, eu quero dizer que eu vou embora com um bem dentro do meu coração. É isso, entendeu? É um calorzinho que passa pra mim. Entendeu? E esse calorzinho, ele preenche um buraco de vazio, assim. Entendeu? E é importante, dentro da gente, enquanto ser humano, não deixar buracos vazios. Entendeu? Não é verdade? É isso mesmo. Então, assim, é o que eu te falei. O bem sabe quem recebe. A gente tem que fazer o bem sem olhar quem. Lógico.
guardando as suas devidas proporções, né? Não adianta você querer entrar num fogo cruzado para abrir com os braços para poder, eu vou fazer o bem para ninguém. Não é assim. Você tem que ter cautela para as coisas. É um mundo, um lugar perigoso. É perigoso. Então você não vai, vou auxiliar aqui um mendigo, o cara vai lá e te esfaqueia. Você tem que poxa, vim ajudar. Você tem que ter cautela com as coisas. Por isso que existe, assim, cautela, né? Daquilo que a gente ouve, né? Você fazendo o bem, sem olhar quem, mas com cautela, com a prática fiel do bem, você está livre das coisas. Quando você pratica o bem com fidelidade àquele que está te mostrando bem, você está mais guarnecido com as coisas. Naturalmente, porque você não vai entrar no fogo cruzado. Você está desarmado. Quem pratica o bem não está armado. Está desarmado. Ele está confiando. Entendeu? Assim, eu sinto que a gente tem que fazer o bem. O bem no geral. Interessante, né? Tipo assim, a pessoa que ela anda armada, querendo ou não, ela pensa que andar armada andar armada de tipo assim... Como posso exemplificar? Não é armado fisicamente de arma, é armado dentro do coração, que eu quero dizer. A pessoa a ponto de machucar alguém. A ponto de explodir em qualquer momento. De tratar alguém mal, assim. Mal. Isso é um armado. A pessoa está armada, a pessoa está, assim, não está com o equilíbrio necessário para poder fazer a coisa que tem que ser feita. Sim, mas... Aí é o que te falei. Ela está querendo se defender estando armada, você não acha? Exato, mas então, aí entra naquilo que você falou lá no começo da nossa conversa. Eu vou daqui lá no Ceará para falar com um cliente, para falar com um professor, para falar com uma pessoa, o cara vai, me atende, foi viajar e não me falou nada, eu precisei voltar. Você imaginou se eu já tivesse armado dentro de mim? Eu nunca mais atenderia o cara. Você já teria cortado essa questão de você estar armado. Só que assim, tem um propósito melhor para isso também. Você tá entendendo? Você tem que tirar o lado bom das coisas. Sim. E, tipo, eu fui para lá, não pode te atender, tá bom, fui para praia. Tomei um banho de mar. Você entendeu? Comeu um camarãozinho lá na hora. Vamos lá, você já me contou uma história só pra gente... A gente tá se encaminhando aqui pro fim, tá? Não, tem mais coisa pra falar. Mas vamos lá. Tô gostando. Tá, mó da hora, né? Esse lugar tem uma energia. Mas assim, é a energia do suco, né? Mas o que eu posso fazer? Mas assim... Cara, você já me contou uma história de que você falou, né? No meu tempo não tinha como contatar uma pessoa pra explicar, eu não vou mais num compromisso. Aí você falou, e quando eu era jovem que eu marcava um encontro e aí tipo assim, aí a menina não ia, ficava lá plantado esperando. Aí, tipo assim, esse exemplo que você falou, trabalho, beleza, você pegou e foi pra praia. O cliente não vem? Vou pra praia. Tá, mas e nessa época aí? Cara, de tudo você tem que tirar o proveito. Mesmo que você receba um limão, você tem que fazer uma boa limonada. Porque assim, Rafa, o plantio que você planta para as coisas é opcional. Então, se você quer plantar limão, ou você pode plantar morango, é a tua opção. Você plantar flores ou plantar espinhos, vamos falar assim, ou plantar flores ou plantar espinhos, é a sua opção. A sua opção. Agora, a colheita é obrigatória. É a lei da semeadura. Então, assim, como é que você traduz isso para uma situação que você me falou? Cara, ou você vai ter que tirar proveito disso. Se a pessoa te der um bolo, né, que a gente chamava de bolo, não sei como é que é hoje, mas... marquei com a gatinha e tal. Eu chamo de vacilo. O que seja. Marquei com a gatinha e tal, a gatinha chegou lá na hora, tal, você vai na casa, se perfuma e tal, se arruma o carro, lava o carro, que nem eu fazia assim, lavava o carro e tal, vamos encontrar com a gatinha, chega na hora, cadê a mulher? Você ficou lá esperando 1 hora. Ou fiquei esperando. Não recebeu um aviso. Não recebeu aviso, o que eu pego? Pego, vou me embora. Você investiu seu dinheiro pra estar lá. Pego, vou me embora. Você viajou. Pois é, meu amigo. Mas assim, aí o que acontece? Numa próxima oportunidade, você já vai ficar mais ligeiro, mais esperto. Não, mas o que é ficar mais ligeiro? É você não confiar em ninguém? Não. Próxima? Pelo contrário. Rafael, existem nem sei quantas bilhões de pessoas no planeta. Você não pode depositar todas as suas fichas em uma pessoa só. Tô zoando. Claro. Sabe? Então assim, esse é um mal que a moçada está encontrando? Tá porque procura isso. A realidade é essa.
sabe? Tá, porque procura essas coisas muito fáceis. A coisa tem que ter uma dificuldade para poder se vencer. Tem que ter um momento para poder entender que, cara, não dá para investir nesse assunto. Tem que investir em outro. Ah, não deu no outro? Vai no outro. Não vai no outro. Esse que é o esse que é o que eu te falei, que é aquele trabalho de formiguinha. Tanto serve para o trabalho, quanto serve para a vida pessoal. Vou te dar um exemplo do futebol. O Cafu, ele fez 12 vezes peneira. Não passou em nenhuma das 12. 12, 13, alguma coisa assim. Um número assim expressivo. Ele ia nos lugares... Não, você está rejeitado. Você ia nos lugares, você está rejeitado. Ele parou. Foi campeão do mundo, cara. Capitão. Isso daí tem... Você entende? Então, assim, bilhões de histórias. Mas então, essas bilhões de histórias aplicam em você. Sim. Porra, não deu certo com essa pessoa? Meu amigo, olha... Continuo te amando, continuo gostando de você. Você é uma pessoa importante para mim, na minha vida. Só que é o seguinte, cara, fila anda. Então, a vida que segue, porque assim, eu vou desperdiçar o meu tempo, a minha condição, o meu sentimento, a toda essa preparação, como você falou, de sair com uma pessoa, uma pessoa que não tá valorizando. Não dá, né? É você ter a resposta, não tipo precisa assim, não tá te valorizando. Então, filha, tudo bem, olha, sim. Tá tudo bem, tipo tá assim, tranquilo. Eu até tenho a resposta, eu sei o que é certo de se fazer. A única coisa é que você tá dizendo assim, filha, pô, filha, moça, assim, pô, gosto pra caramba de você, tenho consideração. Eu não conseguiria já dizer isso. Eu perderia a consideração. Esse é o negócio. Então, eu meteria o louco, cara. Mas esse é o trabalho que você tem que fazer, ué. Tipo assim, a pessoa trapaceia comigo. Não é trapaça, Rafael. A pessoa se importa mais com ela e não tá nem aí pra mim. O que eu falei? Pra mim, eu sinto já, tipo assim, putz, ela não merece meu esforço. O que eu falei pra você que eu não usei aquela palavra, mas qual que é a praga da humanidade hoje? É o julgamento. O que você faz quando você faz isso com uma pessoa? Você tá julgando. Julgando o quê? Julgando a pessoa, por que ela fez isso, eu quero não sei o quê, eu tô trapaceando, não, cara. Quando eu digo que a pessoa é uma vacilona, sim, porque eu rotulei é um julgamento. Você julgou. Então assim, não adianta, cara, tem todo um processo, vamos falar assim, de homem para homem, e existem as coisas das mulheres. Homem é mais fácil de resolver as coisas, você pôs um perfume, colocou uma bequinha e tal. Mulher tem todo aquele processo que eu acho bonito, acho legal, se arrumar, se preparar e tal. Às vezes tem momentos que não tá afim, tem momentos que elas não podem sair. Tem tudo que a gente tem que ter paciência. Paciência, para quê? Para poder entender que o outro também tem o outro lado. Agora, se você fez isso uma vez, fez duas, na terceira vez, meu amigo, olha, tudo de bom. Aí sim, aí eu acho que vale a pena de você falar assim, tudo de bom, vamos para frente, vamos continuar sendo amigo, vamos continuar trabalhando a nossa proximidade, aquela que eu sempre falo para você, a política de boa vizinhança. Você não precisa ir às favas com as coisas. Vai devagar. Então, agora, trabalha... Isso é ansiedade. Exato, cara. Porque... Mas por quê? Isso é querer dar certo, meu. Tem que dar certo, que dar certo. Mano, posso falar uma coisa? Precisa acontecer. Posso falar uma coisa pra você? As coisas. Posso falar uma coisa pra você? Aumenta o seu mail list. Tinder. Aumenta o seu mail list. Não tô falando nem sei o que é esse negócio de Tinder. Você me falou outro dia, eu nem sabia o que era. Mas assim, aumenta o seu mail list, cara. Aumenta as suas possibilidades. Claro. Porque assim, se você tiver a sua ficha todinha numa possibilidade só, dançou. Então é o seguinte, idosas e viúvas, eu tô disponível, tá bom? Assim eu vou estar aumentando aí, né? Não é assim, rapaz. Não é assim. Eu acho que você pode fazer as coisas com calma, tranquilidade. Você não precisa sair dando tiro para todo lado, porque não é assim que funcionam as coisas. Também, tá? Cara. Então assim, procura ser uma pessoa que, primeira coisa, você tem que estar se amando, é o que eu falei para você. Porque quando você se ama, você consegue entender que às vezes a outra pessoa, o sujeito não está disponível naquele momento, naquele dia, naquela coisa. Mesmo que ela marque e chegue depois não desmarque. Tá tudo bem. Cara, eu não vejo problema nenhum desmarcar. Eu só gosto de, tipo assim, ser avisado. Se a gente combinou algo, isso para qualquer coisa na vida, não é só, tipo... E sinceramente, eu acho muito zoado que as pessoas estejam nem aí, porque eu acho que a humanidade nas pessoas diminui, cara. E eu acho que a minha expectativa não é muita.
É de simplesmente ser respeitado. É de, tipo, pô, ô pai, vamos marcar de gravar o suco? Aí você chega aqui, eu nem tô aqui. E não aviso. E eu viajei pro Guarujá. Porque Você acha justo com você? Você perdeu seu tempo? Não é justo comigo, mas assim, é aquilo que eu tô te falando. Vá vivendo hoje. Aí você vai chegar aqui, o que você vai fazer sozinha? Não adianta. Cadê a limonada? Mas não tenho, não Cadê deu o pra suco? gravar, meu amigo. Pega minhas coisas, vou me embora. Olha, vou gravar agora, vai ter que ser do jeito que eu quero, no dia que eu posso. Não vai dar pra ser diferente. Entendeu? E vamos pra frente, ué. É isso aí, é isso aí. É assim que funcionam as coisas. Agora, deixa eu contar uma historinha aqui. Tá. Uma historinha aqui, eu acho legal a gente entender dentro disso que a gente está conversando, porque a gente fez um breve relato de tudo que a gente falou, né? Que, Sim. assim, há um tempo atrás, né? Não vou falar quanto tempo, mas há um tempo atrás eu conheci um garotinho pequenininho que veio veio para perto de mim, né? E me deu uma olhada assim, e me deu um sorriso, e me deu uma piscadinha de olho assim, e eu falei assim, esse garotinho tem um futuro legal. Esse garotinho tem uma condição boa de poder ser uma boa pessoa. E eu vou cuidar desse garotinho. E aí esse garotinho foi crescendo, eu fui cuidando, eu fui amando cada dia mais, eu fui me aproximando mais dele, até o ponto de poder falar assim, e aí, cadê você? Ele falava assim pra mim assim, eu quero ficar no bico do pai. Bico do pai. Então, assim, sou grato a Deus por ele ter conhecido esse garotinho e de ter feito o meu melhor. E continuo fazendo e vou continuar fazendo. Hoje esse garotinho tá aqui, ó, do meu lado. Tá aqui junto comigo e meu parceiro, junto com o seu irmão. A gente sabe que a gente tem uma parceria legal, a gente sabe que a gente tem um carinho pelo outro. Então, assim, vai em busca da sua felicidade. Vai em busca dos seus objetivos. Conte com o seu velho pai tiozão, como você me chamou. Mas eu procuro estar sempre do seu lado. Tamo junto. Eu, você, seu irmão. Um carinho especial, imenso pela pessoa que cuida de você também, que é a sua mãe. De fundo do meu coração. Pela nossa família, pelos seus tios, pelos seus primos, que gostam muito de você. E assim, siga em frente, meu filho. Que Deus te abençoe. E que tudo isso que a gente possa ter conversado servido para alguém, para alguma coisa, para poder falar assim, poxa, pelo menos ali existe um amor entre um pai e um filho. E o de um filho para um pai. É isso. E que fiquei feliz, fiquei bem feliz de poder ter recebido esse presente, né? Esse presente de ter gravado umas breves palavras aqui com você. Acho que a gente fala tanto, mas assim, gravado isso vai ficar para frente. Vai ficar gravado para a nossa memória e para a memória de quem está ouvindo também, do seu irmão, das pessoas. E estamos juntos. O que a gente tem que enaltecer e colocar isso em prática é o amor que a gente sente um pelo outro. Isso é que para mim me importa. Tudo que o mundo está acontecendo, tudo que está acontecendo no mundo, aceleração, trabalho, dinheiro e tal, é importante? É. Mas o que mais vale é o carinho e o amor que a gente tem que ter. Porque a maior força do universo é a força do amor. E isso eu sei que está presente entre eu e você. Fechou? Tá. É isso aí. A mensagem, então, que fica pra gente poder finalizar esse programa é: faça um exame de toque. Lá ele.